Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Mistério em São Gabriel. Polícia investiga a morte de criança de 2 anos. O corpo foi encontrado perto da casa da família. O que era para ser lazer virou tragédia. Confraternização após partida de futebol termina com 2 pessoas mortas na região metropolitana. Inter suspende torcedora colorada que agrediu o gremista depois do clássico Grenal. Corrida da boa causa. Santa Casa tenta chamar a atenção para a doação de órgãos, um assunto que ainda é tabu para muitas famílias gaúchas. Previna-se. A previsão do tempo tem alerta para chuva intensa com risco de vendaval e granizo em Porto Alegre. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Em Gravataí, uma confraternização após uma partida de futebol termina em tragédia. Homens armados chegaram atirando e 2 pessoas foram mortas. Segurança na porta da frente e na de trás também, no Hospital Dom João Becker. Isso pelo temor de que possa haver resgates ou até novos ataques contra os baleados. 4 pessoas estão internadas. Outras 4 já foram liberadas. Era para ser mais uma partida de futebol amador no campo do 3 Estrelas. Mas, segundo a polícia, o que estava em jogo mesmo era o controle do tráfico. O alvo seria Renan Matos da Silva, que tem passagens da polícia por posse de drogas e já escapou de outras 3 tentativas de homicídio. A maioria delas, né, não tinham envolvimento ainda, ou pelo menos o que foi apurado, né, não tinha envolvimento criminal. Por conta desse estado de saúde das vítimas, nós não conseguimos ouvi-las ainda. Nós fomos ontem ao local, hoje também iremos retornar para verificar se há alguma câmera de vigilância. Conforme testemunhas, tudo aconteceu por volta das 6h30 da tarde. Todas as vítimas estavam neste local aqui, ao lado do campo, fazendo um churrasco de confraternização depois do jogo. Os bandidos, que estariam em 2 carros, já chegaram atirando. Maiara Emily Silveira da Silva, de 20 anos, morreu na hora. Ela foi ao local para assistir o jogo e não teria envolvimento com crimes. Hoje, neste terreno de uma empresa, a polícia encontrou o corpo de um homem com marcas de tiros. Identificado como Adélio Júnior Souza Antunes, de 28 anos, que tinha antecedentes por roubos, receptação e posse de arma de uso restrito pela polícia. Ele também seria alvo dos atiradores. Estava naquele local junto com o Renan, portanto acreditamos que ele também tenha sido um dos alvos dessa ação. Até quando inocentes pagarão, né, com as suas vidas em casos como esse no Rio Grande do Sul? Que notícia trágica é essa? E a polícia investiga a morte de uma criança de 2 anos em São Gabriel. Bruna Tasqueto tem as informações. A menina foi encontrada morta no sábado pela manhã, perto de um açude, a poucos metros da casa da família. A mãe, de 24 anos, havia saído e deixado a filha com um adolescente, que já teria cuidado da menina outras vezes. Outro menor de idade e outras crianças também estavam na casa. Os jovens teriam acordado e dado falta da criança. De acordo com a polícia, no pescoço de Cauane Vitória Rodrigues Veloso, que faria 3 anos nesta quarta-feira, havia ferimentos possivelmente causados por faca. A polícia espera o resultado do exame que deve apontar a causa da morte. Até agora, ninguém foi preso. E aqui em Porto Alegre, um jogador do Sub-20 do São José foi morto durante uma execução. As informações direto da redação com a Luciane Coman. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal aí que está nos assistindo nesse momento. Pois é, Wesley Sampaio, ele estava num Space Fox que descia a rua Cuiabá, ali pertinho do Olímpico, quando um K branco encostou ao lado. E aí os 3 ocupantes que estavam armados com pistola atiraram. O jogador morreu na hora. A passageira, a Sara Moreira de Oliveira, foi socorrida, mas também não resistiu aos ferimentos e morreu. As 2 vítimas não tinham antecedentes.
O alvo dos bandidos era, na verdade, o motorista, Davis da Silva Freire, que também foi atingido e encaminhado ao hospital de pronto-socorro. Os 3 atiradores, Felipe, o Tiago Caetano Silva, Davidson Maurício de Mello e Marcos Vinícius da Costa, foram presos pela Brigada Militar mais tarde no bairro Cristal. O trio confessou o crime. E aí a gente repete aquele comentário que a gente fez a respeito de Gravataí, né, Lu? Até quando pessoas inocentes pagarão com suas vidas? Nesse caso, Lu, de novo, vai ter gente que vai ficar indignado. Mas que comentário raso, azar. Se você se deparar com um bandido, você tem que torcer para os bandidos serem absolutamente profissionais e saberem o que estão fazendo, rapaz. Mas normalmente isso não acontece, né? Não, eles vão lá, eles têm um alvo, mas dane-se quem estiver ali ao redor, né? E aí, um casal morre, né, da forma como morreram. É aquele ditado, né, Felipe? Estava na hora errada, no local errado. Não, te dizer. Infelizmente, né, a gente tem que conviver com esse tipo de situação. E torcer para que não aconteça com a gente e com aqueles próximos a gente, porque está acontecendo a todo momento esse tipo de assassinato, cada vez mais Rio Grande do Sul afora, infelizmente. Bom, Lu, não bastasse os nossos problemas, que a gente conseguiu mandar uma parte deles embora, agora estão voltando, né? O Ministério Público encaminhou hoje ao Tribunal de Justiça um pedido para que líderes de facções transferidos para outros estados não voltem ao Rio Grande do Sul. Fiquem por lá cumprindo suas penas em penitenciárias federais de alta segurança, Lu. Pois é, né, Felipe? É o que a gente espera. Esses líderes de facções, o pessoal deve lembrar, eles foram transferidos para presídios federais de outros estados há quase 2 anos. Agora, a Justiça autorizou a volta deles para o Rio Grande do Sul. Dos 27 encaminhados naquela época para cadeias de Rondônia, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul, 10 já retornaram. Com a saída desses líderes, houve uma redução significativa na criminalidade aqui no estado. Antes da transferência, por exemplo, a média de assassinatos chegou a 258 por mês. Aí, entre agosto e dezembro de 2017, caiu para 230. Em 2018, 194. E nesse ano a gente está com uma média de 160 assassinatos por mês. Ou seja, pega lá o número 258, são quase 100 a menos por mês, né? E a gente sabe, Felipe, que os presídios federais, eles são de alta segurança, né? O que acaba realmente barrando e limitando a comunicação, o contato com outros bandidos. E o retorno deles para cá é sempre um motivo de apreensão, sempre. Não, Lu, até porque é o seguinte, né? A gente está cansado aqui também de dar aquela notícia, né, da comunicação tranquila entre pessoas que estão presas no Central e outras penitenciárias do Rio Grande do Sul e quem está do lado de fora. Eles ali ordenando mortes e crimes aqui fora. Nessas penitenciárias federais, pelo menos isso está bloqueado. Funciona, né? O que deveria estar funcionando aqui também, mas lá funciona. Exatamente, né? Bom, vamos torcer aí para que o Tribunal de Justiça resolva manter eles longe do Rio Grande do Sul. E o Internacional suspendeu a torcedora que agrediu uma gremista depois do Clássico Grenal aqui em Porto Alegre no sábado pelo Brasileirão. A polícia intimou 4 pessoas para prestar esclarecimentos sobre a confusão. O vídeo mostra uma mulher e uma criança comemorando o empate de 1-1 no Grenal no setor da torcida colorada no Beira-Rio. Uma torcedora do Inter com uma manta do movimento colorado antifascista e acompanhada por outros colorados, entre eles um conselheiro do Inter, chega e puxa a camiseta do Grêmio. Ela empurra e xinga a gremista. Assustada, a criança chora. Durante o fim de semana, jogadores se manifestaram nas redes sociais. A mãe gremista também se pronunciou. Ela agradeceu as mensagens de carinho e solidariedade. Thaís Dias disse que recebe todo o apoio da direção gremista. Jean Pierre disse que o Grêmio quer recepcionar o menino na próxima partida pela Libertadores. A gente já conversou entre a gente que a gente queria ajudar, né? A gente queria dar essa oportunidade para ele pudesse ir no jogo quinta, que ele pudesse talvez entrar com a gente ali no estádio, né? Para ele viver também um momento diferente do que ele viveu. A Polícia Civil identificou 4 pessoas envolvidas no caso. Os suspeitos devem ser enquadrados no Estatuto do Torcedor, que pode incluir o afastamento deles dos jogos do Internacional.
Além da torcedora suspensa, 2 envolvidos na agressão também foram denunciados à ouvidoria do time colorado e vão responder a um processo disciplinar na comissão de ética do clube. A promotoria do torcedor do Ministério Público começou a investigar o caso nesta segunda-feira. Os próprios clubes mostram uma conduta de tolerância, de participação conjunta em prol da sociedade como um todo, da torcida. E esses episódios, de um jeito ou de outro, acabam dificultando um pouco mais essa aproximação. Parabéns aos ídolos colorados e gremistas que se pronunciaram nas redes sociais, porque afinal de contas a disputa tem que ficar restrita ao campo entre eles. 2 erros não constituem um acerto. A torcedora gremista deveria ter utilizado as áreas da torcida tricolor ou a torcida mista para ver o clássico. Todo mundo no Rio Grande do Sul, infelizmente, sabe que o futebol tem momentos de insanidade como esse, apesar dos ótimos exemplos, como os de torcedores da dupla assistirem aos jogos lado a lado e os gestos de solidariedade realizados por ambas torcidas recentemente no caso dos moradores de rua. Mas nada justifica a torcedora colorada. Não existe justificativa para se empurrar uma pessoa em frente a uma criança e agredi-la verbalmente da forma como aconteceu. Nem aquele pessoal que chegou depois também. Todo mundo tem que dar explicação. Mas para piorar, uma pessoa que ao vestir uma manta estampada da palavra antifascista, ela está mostrando que o discurso é um, a prática é outra. Alguém já previa no passado que os fascistas do futuro se chamarão a si mesmo de antifascistas. Infelizmente, esse dia chegou. Vamos falar do que a gente gosta, futebol dentro de campo. Jeremias, seja bem-vindo. Tudo bom, Felipe? Tudo ótimo. A dupla Grenal já sabe, mandos de campo e datas da Copa do Brasil, são 2 semifinalistas. E olha, eu digo que está tudo se encaminhando para um Grenal na final, porque o Grêmio vai começar a decidir a vaga em casa com o Atlético, ou seja, pode fazer uma vantagem para decidir depois lá no gramado sintético em Curitiba, e o Inter vai fazer o caminho inverso. Vai começar em Belo Horizonte contra o Cruzeiro e depois vem aqui para o Beira-Rio. Contra o Palmeiras, o Inter fez essa fórmula e deu certo. O Inter eliminou o Palmeiras. E o Grêmio contra o Bahia foi assim também. Quer dizer. Então vamos lá, dupla Grenal. Dá para pensar numa final Grenal na Copa do Brasil 2019. Só tem um detalhe, esses jogos vão acontecer espaçados por conta de um compromisso do Atlético na Copa Suruga, então eles não são bem juntinhos assim, então tem um espaçamento maior aí na Copa do Brasil. A semana de Libertadores, o Inter já está em Montevidéu, quarta-feira encara o Nacional. É a volta da Libertadores depois de mais de 2 meses. Para o Inter é muito bom. O Inter só tem um desfalque, o Rodrigo Dourado está lesionado e tem um problema no joelho, mas o Lindoso está dando conta do recado. E o Inter vai aplicar na Libertadores uma forma que vai tentar resolver o problema fora de casa. A última vez que o Inter jogou na Libertadores foi fora de casa, estava ganhando até os últimos minutos e acabou cedendo empate para o River Plate. Mas eu aposto que o Inter volta com um bom resultado de Montevidéu. Quinta-feira é aqui o Grêmio. O Grêmio que tem um detalhe aí, viu? Everton Cebolinha foi liberado do treino de hoje, não participou da atividade para resolver problemas particulares em Fortaleza. Ah, mas o Everton tá vendido. Ainda não. O Everton vai jogar quinta-feira contra o Libertad. E ele é muito importante, ele é o artilheiro do Grêmio. Tá jogando demais, Cebolinha. Mais alguma informação? Por enquanto, não. Volte sempre. Valeu. Falei para a Rede H Farma de Farmácias, cuida com o coração. E agora é hora da gente falar de um assunto que ainda é tabu entre muita gente. Transplante de órgãos. Só no Rio Grande do Sul, 1/3 das famílias, apenas 1/3 aceita doar os órgãos dos familiares. Por isso, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre criou a Corrida da Boa Causa, exatamente para incentivar a doação. Ninguém gosta de fila, mas sabia que você ou alguém que você ama pode entrar em uma gigantesca? Atualmente, mais de 35 mil pessoas aguardam na fila da doação de órgãos. Um deles é o Miguel, que está na mais longa, a de rim. Tu faz diálise quantas vezes por dia ou por semana? Todos os meses. E todos os dias? Quantos anos tu tem? 6. 6? E tu precisa de um rim pra quê? Para voltar para casa. Está sendo muito difícil, né? Porque tem dia que ele dorme por cima da mangueira, a máquina apita muito, né?
E tem dia que a gente nem dorme com ela. A gente veio para cá já com a esperança de fazer o transplante. A doutora dele da Paraíba disse que ele só conseguia o transplante aqui no Rio Grande do Sul. Lá era mais difícil. Muito difícil. Mas afinal, como funciona essa fila? No caso do rim, é quem é mais compatível, quem é mais parecido geneticamente, digamos assim, para diminuir o risco de rejeição. Em outros órgãos é por gravidade. Então, a cada momento essa lista ela não é estanque, ela muda. No primeiro trimestre de 2019, foram identificados 169 potenciais doadores no Rio Grande do Sul. Destes, familiares de 55 pacientes toparam fazer a doação, apenas 1/3. Ou seja, a maior dificuldade é conscientizar as pessoas. E já que essa espera é uma corrida contra o tempo, a gente precisa falar sobre isso correndo. Por isso, a Santa Casa criou a Corrida da Boa Causa. E sabe quem é embaixadora? A especialista em transplante renal. Falar sobre o assunto, conversar em casa, conversar com os familiares, conversar abertamente, e todo o dinheiro arrecadado vai ser 100% revertido para melhorias no Hospital Dom Vicente Scherer de Santa Casa. A doação muitas vezes é tratada como tabu por estar relacionada a outro assunto que ninguém gosta: a morte. Nunca tínhamos pensado sobre. Eu acho que só quem passa por essa necessidade que acaba entrando nesse mundo e refletindo sobre a necessidade, que é a importância de uma divulgação, que hora ou outra alguém pode precisar. A gente sempre pensa, não, eu não vou precisar, mas não é assim que funciona. João Pedro recebeu um rim novo aos 16 anos e depois virou corredor. Hoje é inspiração, não somente para os transplantados. O exercício físico, né, é um dos pilares para uma vida saudável. A principal causa de diálise em adulto é hipertensão e diabetes, e uma forma de prevenir isso é fazendo atividade física, seja corrida ou qualquer outra atividade. Tem que se mexer, não dá para ficar parado. A Corrida da Boa Causa será dia 4 de agosto e terá 3 categorias: 3, 5 e 10 quilômetros. As inscrições vão até o dia da competição ou até terminarem as 1.500 vagas. O João Pedro já topou. E quanto mais doadores, maiores são as chances de ter uma sobrevida que nem eu tive. Parabéns à Santa Casa, parabéns aos médicos da Santa Casa, às pessoas como o João Pedro, que foram mostrados aí na reportagem da Bruna Osterman, porque afinal de contas esse é um assunto que tem que ser debatido em família. Todo mundo tem que conversar, né? Porque afinal de contas um salva 8. A Corrida da Boa Causa acontece no dia 4 de agosto, ao lado do Gigantinho. Para saber mais sobre essa ação e se inscrever, você entra no site amigos.santacasa.org.br, tá certo? Vá lá, corra e converse com a sua família sobre essa boa ação. Confira agora o recado que a Marielle, da EVT, tem para você. Você está endividado? Não consegue mais pagar o financiamento do seu veículo? Não pague mais do que você deve, não. A EVT Assessoria vai te ajudar. Redução de dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Ligue agora. Olha aqui na tela. É o 51-3391-3852 ou mande mensagem pelo WhatsApp 51997702864. Eu repito, é o 3391-3852 ou WhatsApp 997702864. A EVT Assessoria vai te ajudar. Hashtag, então, fica a dica. E a gente volta daqui a pouco com a previsão do tempo para a semana. Eu já aviso que tem alerta de muita chuva para os próximos dias. E o pior, risco de vendaval e granizo. Em instantes, a informação completa aqui no Segunda Edição. Atenção, vamos nos preparar então, porque afinal de contas tem um alerta da Defesa Civil para chuva intensa com risco de vendaval e granizo, Luciane Coleman. Pois é, Felipe, e olha, esse alerta, né, de chuva, muita chuva até sexta-feira. O alerta de chuva excessiva... Arca de Noé, então. Vamos começar a construir a Arca de Noé.
Esse alerta vale principalmente para as regiões sul, oeste e central, mas aqui em Porto Alegre também deve chover muito. Em 5 dias, o equivalente para a média de todo o mês de julho, que é em torno ali de 120 milímetros. Nesse momento, a chuva até deu uma parada aqui na Zona Sul, mas deve voltar. Hoje, o vento forte já deu uma prévia aí da chuvarada que está chegando em alguns pontos do estado. Em Santa Maria, lá no centro do estado, entre a madrugada e amanhã, o vento chegou a 80 km por hora. Parte do telhado dessa escola de educação infantil foi arrancado. A Defesa Civil providenciou lonas. Móveis tiveram que ser cobertos. Segundo a prefeitura, 10 famílias procuraram a central em busca de lonas. Agora atenção, amanhã a instabilidade ganha força e pode chover forte em todo o estado, principalmente no centro, no sul e no oeste. Tem risco de raios, vendaval e granizo isolado. Na divisa com Santa Catarina, que deve chover um pouco menos. A temperatura varia bem pouco, lá em Uruguaiana, fica em torno de 14 e 16 graus. Aqui em Porto Alegre, terça de tempo instável. Pode chover forte entre a tarde e a noite, mas pela manhã o sol até pode aparecer em alguns momentos. Na quarta, olha só, mais chuva e aí pode vir chuva volumosa mais uma vez. Na quinta, é quando uma das frentes frias já deu um descanso por aqui e outra vai estar chegando e aí vai ficar abafado, sol e chuva, principalmente por causa do abafamento. Na sexta, volta uma frente fria para o estado, mais chuva e aí finalmente a temperatura começa a cair. Mas a gente vai ter uma semana bem chuvosa, Felipe. Então, muita atenção para essas 3 regiões, oeste, centro e sul, mas teremos também chuva aqui nas demais regiões. Não saia sem guarda-chuva, é isso? Não saia sem guarda-chuva, que vai ser um item essencial. Tchau, Lu. Tchau, tchau. Obrigado a você pela sua audiência. Fique com o SBT Brasil. Tchau.